Tarde a todos. Estou aqui hoje representando o grupo de assistência espiritual do Razim, que todos os sábados às 16h30 se reúne agora de maneira virtual para fazer as vibrações por todos os assistidos. Gostaríamos de lembrar também que as inscrições que vocês fizeram no primeiro sábado de março continuarão valendo para o nosso primeiro atendimento no retorno presencial. E para fazer a preleção de hoje, escolhemos, como sempre fazemos, um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 19. Não por acaso, ele trata da fé que transporta montanhas. E todas as vezes que a gente escolhe um capítulo, a gente busca uma frase que represente a força que Jesus nos trouxe e que represente também sua passagem pelo planeta. E ele nos diz o seguinte: se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda, e disseres para este monte, passa daqui a acolá, ele passará, e nada vos será impossível. O que será que Jesus quis nos dizer com a montanha e o grão de mostarda? No sentido literal da palavra, a confiança que temos em nós mesmos é capaz de fazer com que façamos coisas que não faríamos de jeito nenhum no mundo material. A autoconfiança é um sentimento de fé em si mesmo e na vida, e que nos movimenta. Mas Jesus, na verdade, não estava preocupado com este sentido. Ele investiu muito mais no nosso desenvolvimento moral. E no sentido moral, as montanhas que a fé transporta são as nossas dificuldades, resistências, preconceitos, orgulho e vaidade. Nesse sentido, temos aqui uma grande luta íntima e individual a ser travada, e que está inserida numa luta coletiva muito maior, cheia de desafios e dificuldades também. Não precisamos dizer. Basta olharmos para o momento que estamos vivendo. Nada disso é novo. Na Revista Espírita de 1867, Kardec nos relata uma situação muito parecida na Ilha Maurício, a epidemia de malária. Os espíritas com os quais ele trocava correspondências nos revelam situações muito parecidas com a atualidade. A adversidade do momento, o número de mortes elevadas, os remédios caros de pouco acesso à população, a luta dos mais pobres para conseguir lutar contra a epidemia. Fenômenos naturais inusitados observados naquele momento. Além disso, os seus correspondentes traziam relatos de pessoas que conseguiam lutar contra a adversidade com muita resignação, com muita calma, com muita serenidade. Pessoas que diziam que se sentiam sustentadas pelo conhecimento que haviam adquirido na época, pelo olhar cuidadoso do ponto de vista moral para o fenômeno e as próprias manifestações espirituais que ocorriam, que diziam do quanto essa transformação com um fenômeno que naquele momento não poderia ser evitado, traria de progresso moral para a humanidade. Muito bem. Kardec, quando terminou sua obra com o livro A Gênese, após muitas pesquisas e um árduo trabalho, ele termina e conclui o livro com um texto: os tempos são chegados. E aí eu peço licença para ler um trecho muito importante. Depois de um progresso conquistado pela inteligência, nas artes, ciência e tecnologia, que trouxe soluções para o bem-estar material, resta um progresso maior: fazer reinar entre os homens a caridade, a fraternidade e a solidariedade, para assegurar o bem-estar moral.
Tendo recursos, qualquer um pode prover suas necessidades, abrigo, educação, trabalho, lazer e até vontades pessoais. Mas não há nenhum desses valores que garantam segurança, felicidade, amizade, espiritualidade e paz interior. Valores esses todos ligados ao bem-estar moral. Ao longo da nossa história evolutiva, o que nós fizemos? Abrimos mão destes valores para focar no uso da inteligência, no uso da ciência, no uso do desenvolvimento tecnológico para o nosso bem-estar individual. E tudo isso fez com que nós abríssemos mão daquilo que é mais valoroso para nós, que é a nossa humanidade. Nós nos esquecemos ao longo do tempo que somos seres de relações. Traçamos nós e lançamos pontes em diversas direções. Que somos seres que cuidam. Nós vivemos num coletivo. Nós precisamos uns dos outros. Esquecemos que toda individualidade é falsa e que, na verdade, toda essa situação trouxe para nós de volta um dos sentimentos mais importantes, uma das ações mais importantes, que é a solidariedade. E, finalmente, fomos ver que somos seres conscientes. Relembramos que todas as nossas ações envolvem responsabilidade. E para tudo aquilo que deixarmos de fazer ou fizermos bem feito, receberemos de volta. Então, hoje colhemos as ações da nossa falta de responsabilidade em relação ao planeta, ao ambiente, às relações, à economia. E com isso, o que percebemos e esquecemos é que a vida e a morte está em nossas mãos. E o mais importante que nós devemos recobrar, além dessa nossa humanidade, é a nossa relação com o mundo espiritual, porque na verdade somos centelhas divinas e toda vez que relembramos isso, nós nos tornamos mais corajosos, mais amorosos, mais cuidadosos e mais humanos. E aí lembramos que não estamos sós. E na verdade a solidariedade entre os dois mundos é fato e é verdade. A meta do progresso não é só nossa, dos encarnados, é também dos espíritos. Quantos bons espíritos não estão trabalhando arduamente para nos intuir, instruir, auxiliar, difundir uma força enorme para aquele que batalha muito pela paz, pelo bem, pela felicidade e pela vida. Muito bem, na verdade, nosso destino é ser feliz. E esse progresso que virá precisa ser construído por todos nós. Isso é a fé construída. A fé aliada ao trabalho individual e preocupada com o coletivo. Isso é autonomia moral. E aí, gente, a gente fica pensando, será que tudo isso que nós estamos vendo, tanta gente que não tem condições dignas de vida, que não tem acesso à água potável, à alimentação, à educação, a uma moradia digna, toda essa gente que tem doado do seu próprio dinheiro e da sua própria fortuna, todo esse esforço que os governos têm feito para conseguir montar hospitais de campanha, será que tudo isso nós não poderíamos ter pensado antes? A Terra será um mundo feliz. E isso depende unicamente de nós, daquilo que fizermos depois que tudo isso passar, para que toda essa dor e esse sofrimento não tenham sido em vão. A gente deseja a todos uma reflexão profunda e muito amor nessa Páscoa, para que possamos transformar de novo o planeta com a nossa humanidade. Obrigada.